Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Quinta-feira, dia 24 de julho, que alegria estar ao seu lado para mais uma palavra de fé. Meditaremos com Mateus, capítulo 13, dos versículos 10 ao 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Meus irmãos, uma vez, conversando com uma pessoa, eu perguntei para ela se ela acreditava em Deus e ela me respondeu: não, eu não acredito em Deus, eu não o vejo, eu não o enxergo, eu não o toco, eu não acredito em Deus. Foi isso que a pessoa disse. E aquilo me fez pensar muito, claro, cada um sabe a fé que tem, cada um sabe o modo como pode compreender ou não uma coisa, mas aquilo me fez pensar o tanto que nós precisamos aprender a enxergar a Deus. Às vezes, a gente acha que Deus, para podermos acreditar nele, precisa fazer coisas miraculosas, coisas extraordinárias, coisas que talvez possam nos causar espanto, admiração. Por exemplo, um grande milagre, por exemplo, fazer cair do céu uma grande tempestade, levantar um paralítico. Não que Deus não possa fazer isso, é claro que Ele pode, mas o modo como nós vemos Deus, o modo como nós o sentimos, não pode depender apenas dessas coisas que são extraordinárias. Vejam, fé é aprender a enxergar Deus no ordinário da vida. Grave isso que eu estou dizendo para o seu coração. Fé é aprender a enxergar Deus no ordinário da vida. Por isso, nós não dependemos de coisas extraordinárias para crer. Nós podemos enxergar a presença amorosa de Deus nas coisas ordinárias. Por exemplo, eu tenho algumas plantas em casa e na semana passada, uma das minhas plantas, que fica num gazebo no quintal, estava toda florida, uma planta azul, bonita, uma flor extremamente delicada, mas muito bonita. E quando eu estava rezando, no fim da tarde, eu via, por exemplo, alguns insetos que iam até essa planta para recolher talvez ali um pouquinho do néctar, para poder buscar alimento. Eu via ali, naquele gesto simples, naquele ato tão sublime, a bondade e a presença de Deus. Quando eu olho para o universo e vejo a perfeição com a qual o universo foi criado, as órbitas celestes, o movimento dos astros, os cometas, quando eu vejo a perfeição com a qual o nosso planeta foi criado num pleno equilíbrio, de modo que a vida pudesse surgir, quando eu vejo, por exemplo, a saúde do corpo humano, os detalhes de cada célula, de cada movimento que temos dentro de nós. Quando eu vejo essas coisas, eu fico me perguntando como é possível não acreditar em Deus. Às vezes, queremos encontrar Deus em coisas que estão lá no alto, quando Deus repousa do nosso lado a cabeça e está o tempo todo gritando para nós.
Semana passada eu tive que acompanhar o meu pai no hospital e pude ver a presença de Deus no cuidado e na dedicação de cada médico, de cada enfermeiro, de cada pessoa que fazia do seu trabalho um modo de servir a Deus e de amar o próximo. Ali eu pude enxergar o Senhor. Eu vejo a presença de Deus no sorriso das crianças, na sua pureza, quando vêm dar um abraço pedindo apenas um pouquinho de atenção com coisas simples. Eu vejo a presença de Deus quando eu vejo a alegria de um jovem que está apaixonado por uma menina e ela mutuamente. Como não ver a presença de Deus ali? Eu vejo a presença de Deus no esforço de um agricultor que fica aguardando com confiança as chuvas. Eu vejo Deus dando esperança para ele, para que a colheita seja frutífera. Meu Deus, nós precisamos aprender que o milagre está do nosso lado. Está do nosso lado na pessoa com a qual nós convivemos. Está do nosso lado quando temos os olhos abertos a cada manhã e podemos levantar, respirar e trabalhar. Está do nosso lado quando sentimos o gosto suculento das coisas que comemos, quando podemos dar um passo, quando dormimos e repousamos. Se aprendermos a enxergar Deus desse modo, não haverá nada que nos assuste, pois saberemos que Ele cuida de todas as coisas. Deixemos de procurá-lo no extraordinário e aprendamos a saboreá-lo nas coisas simples da vida. Deus abençoe a sua quinta-feira. Te espero amanhã para mais uma palavra de fé. Até lá.